Mateus, capítulo 5, os versículos de 1 a 5. Vamos fazer uma oração, queridos? Eu quero orar pela sua vida. Talvez muitos de vocês estejam passando por alguma dificuldade. Talvez alguns de vocês estejam passando por uma enfermidade. Ou alguns de vocês talvez precisam de um milagre. E eu quero te dizer que o Senhor é o Deus que pode fazer qualquer coisa. E eu quero orar nessa tarde por um milagre, para que Deus opere um milagre na sua vida. A gente está na época de dezembro, Natal. Eu quero pedir para que Deus te dê o maior presente que você pode receber na sua vida, que é um encontro com Jesus. Foi o maior presente que Deus já deu para a humanidade. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Muito obrigado pela vida de cada um que está acompanhando esse estudo. Deus, onde quer que eles estejam, te peço, Deus, que o Senhor os abençoe nesse momento. Fala conosco, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos instrua na Tua palavra, de maneira que a gente possa discernir aquilo que é espiritual e aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Te peço, Deus, por aqueles que necessitam de um milagre, que o Senhor opere um milagre na vida deles. Que o Senhor possa operar o maior milagre na vida deles que uma pessoa pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa dar a eles o maior presente que eles possam ter, que é a Tua presença. Deus, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor liberte aqueles que estão aprisionados, ó Deus. Que o Senhor salve, Deus, aqueles que estão perdidos, Deus, em nome de Jesus. E fale conosco nessa tarde, Deus. Que esse estudo dessa tarde, Deus, seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí que estão acompanhando agora aí, o Carlos de Paula, a Suênia, o Fábio aí de São Paulo, Daniele de Recife, que está acompanhando aí. Gente, compartilha esse estudo aí no seu Facebook, no seu Twitter, ou onde quer que você possa aí compartilhar para que mais pessoas estejam acompanhando nesse momento aí. Thaís Gomes, Deus te abençoe. Vamos lá então para o texto, Mateus capítulo 5. A gente vai ler hoje dos versículos de 1 até o 5, do Sermão do Monte. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente começou há algumas semanas já a estudar o Sermão do Monte. Então, para quem não acompanhou os estudos que a gente já fez sobre bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os que choram, né? Aqui no próprio canal do Livestream tem os estudos que ficaram salvos. E no YouTube também tem esses estudos que ficaram salvos. No final eu posto para vocês que perderam esses estudos. Mas só para que a gente compreenda um pouco, para a gente poder entrar no versículo de hoje, que é: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Só para a gente poder compreender isso, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente estuda o Sermão do Monte é a seguinte. A primeira delas, Jesus está ensinando para os seus discípulos. Então, os seus discípulos se aproximam dele e Jesus começa a ensinar sobre o que é o caráter do cristão, o que é o caráter do discípulo de Jesus. Então, todas essas características que Jesus vai descrever dos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus são a respeito do discípulo de Jesus, aquele que segue Jesus, aquele que de fato teve um encontro com Cristo. Segunda coisa é que todos esses ensinamentos, as bem-aventuranças, todas elas são para todos os cristãos. Então tem gente que gosta de pegar uma bem-aventurança e adaptar para ele, e outra ele deixa para lá, né? Ele fala: não, veja bem, eu sou muito emotivo, eu choro muito, bem-aventurado, eu vou ser consolado então, mas eu não sou manso, então essa aqui compensa aquele. Não, o discípulo de Jesus deve ter e deve ser cada uma dessas características, ele deve viver cada uma dessas características. Então, não adianta eu dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não sou manso. Então, eu não posso dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não sou manso. Então, essas características, todas elas são para todos os discípulos de Jesus. E uma terceira coisa é que
Nenhuma dessas características é natural para o homem. Então, se eu interpretar esse texto como algo que pode ser desenvolvido por mim ou adquirido por mim na minha caminhada, eu estou interpretando errado. É algo que é sobrenatural e é gerado pelo Espírito. Nós não podemos desenvolver, nós não podemos adquirir. Então, se eu interpretar que bem-aventurados os que choram, né, a gente já viu esse texto, depois você pode acompanhar aí, como algo que é sentimentalismo, emoção, eu estou interpretando errado. Então, se eu interpretar bem-aventurados os mansos como algo que é natural, estou interpretando esse texto errado. Então, não é natural. É algo que é gerado pelo Espírito somente nos cristãos. Se alguém que não segue a Cristo pode ter alguma dessas características, não é o que Jesus está dizendo ali. Somente o cristão ele tem essas características. Então, vamos para o texto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso? O que Jesus quer dizer com bem-aventurados os mansos? Hoje em dia, a característica de manso é uma conotação ruim. Por quê? Infelizmente, hoje o Sermão do Monte ele prega contra uma cultura que o mundo tem seguido, onde as pessoas querem ter, querem ser e querem poder. E o Sermão do Monte é uma cadência, onde todo mundo quer ter, ser e quer poder. Chorar hoje não é permitido. As pessoas hoje nem podem chorar. Tem a pílulazinha onde que ela toma para que ela fique feliz durante o dia e à noite ela possa dormir. Né? E ser manso ninguém quer ser, porque ser manso é como se fosse alguém que deixa passar, alguém que na verdade é passivo. Mas Jesus, quando ele diz bem-aventurados os mansos, o que será que ele queria dizer para os seus discípulos? Quando a gente fala do Sermão do Monte, que é uma cadência, a primeira coisa que ele fala é bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Pobre de espírito no nosso mundo hoje é visto como algo ruim. As pessoas querem ser ricas de espírito. E a gente já viu isso antes, que quer dizer o quê? Aquele que reconhece que diante de Deus é de fato como um mendigo. Porque ele não tem nada, ele não pode nada, ele não é nada diante de Deus. E esse é o seu estado espiritual. E ele precisa de ter esse encontro com Deus para que o Deus que tudo pode, que tudo tem e que é o grande eu sou, que sustenta o universo com suas mãos, possa nos mudar e transformar a nossa história. Diante do reconhecimento de quem sou eu, e o mundo hoje não quer reconhecer que não tem, que não pode, não é. Na verdade, ele quer ter, quer ser e quer poder. Eu vou reconhecer que eu sou pecador, então eu vou chorar. Isso vai me gerar lamento, isso vai me gerar arrependimento, isso vai gerar a tristeza no meu coração porque eu estou distante de Deus. E nessa cadência, então, eu choro por conta do meu pecado e o pecado das pessoas ao meu redor. Diante desse choro, diante desse lamento, eu vou ser consolado, porque Deus vai olhar para o meu pecado, Ele vai perdoar o meu pecado e vai transformar a minha vida. A primeira característica do cristão é reconhecer que ele não é, que ele não pode, ele não tem, e se arrepender por conta do seu estado espiritual. A partir do momento que eu me arrependo do meu estado espiritual, que eu olho para o pecado e eu choro por causa disso, bem-aventurados os que choram, e eu recebo o consolo, o perdão da parte de Deus, então eu vou ser amansado por Deus. Hoje em dia, se a gente disser para alguém, você é manso, essa pessoa provavelmente vai olhar para nós e dizer, rapaz, você está me xingando. Porque a característica de manso hoje para pessoas está muito mais ligada a algo ruim, né? Corno manso, né? Então, quando se fala de alguém manso, ou é alguém que é preguiçoso, ou é alguém que não, um cara que diante de uma situação ruim, ele deixa passar. Mas Jesus não está dizendo nada disso. Uma das características de manso que a gente tem hoje, de forma boa, é para o animal. Então, o que é um cavalo manso? Qual que é a diferença de um cavalo manso e um cavalo selvagem? O cavalo selvagem, se você tentar montar nele, se você der alguma ordem para ele, ele vai te jogar no chão, ele vai te machucar, ele não vai te obedecer. O cavalo manso é dominado.
é completamente dominado. O que você mandar ele fazer, ele vai fazer. O que o dono direcionar ele para fazer, ele vai fazer. O que o dono mandar, o lugar que o dono mandar ele ir, ele vai. E Jesus, ele está dizendo isso para nós. Bem-aventurados, ricos, afortunados, felizes, aqueles que são dominados por Deus. Esses herdarão a terra. A partir do momento que eu reconheço que eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sou nada. A partir do momento que eu olho para o meu pecado e reconheço que eu estou distante de Deus e eu quero ser perdoado por Deus, Deus vai começar a transformar a minha vida e eu vou começar a ser dominado por Ele. E o que é ser dominado por Deus? É quando eu reconheço que meu direito não é meu. É quando eu reconheço, diante de tudo que acontece ao meu redor, que eu não estou no controle da situação. Que não sou eu que vou mandar, mas que Deus é quem domina a minha vida. É Deus é quem está no controle da minha vida. Tem muitos cristãos, chamados cristãos, né, que não são mansos, né, que dizem, né, que são discípulos de Jesus, e ele diz que tem essa característica, né? E tem muito cristão que ele fala, não, eu fui manso, mas aí pisou no meu calo, eu fui manso até aqui, mas pisou no meu calo, mas então, ser manso na hora que não precisa ser manso é fácil, né? Estava falando outro dia que é igual o leão com gel, né? O cristão é isso, né? Ele é o leão com gel. Passa o gel e aí ele parece um gatinho. Mas na hora que a situação aperta, já vem o rugido e sai de perto. E isso não é ser manso. Ser manso não é ser manso no momento que está tudo certo e na hora que você tem que ir para cima, você vai igual um leão. Né? Ser manso é ser dominado por Deus na hora que você precisa, na hora que você quer deixar o leão ir para cima. É de fato não ser o leão com gel. É ser como o cavalo manso, dominado e o dono que manda e pisou no calo. O meu direito não é meu. A justiça não é minha. Deus é quem domina a minha vida. Então, ao invés da gente querer ir para cima e querer defender o nosso direito, a gente vai olhar para o nosso dono, o nosso Senhor, aquele que domina a nossa vida e dizer, Senhor, faz tua vontade. Deus, olha para mim, atenta para o teu servo. Senhor, o que eu faço? E muitas das vezes o que nós vamos fazer é não explodir, é não ir para cima. E teve um exemplo, ultimamente eu costumo contar esse exemplo, que teve uma situação de uma pessoa da minha família, que ela estava me espetando, estava cutucando muito. E eu sempre fui muito de boa, muito tranquilo. E ela falando, e eu só ouvindo, não respondendo nada, e ela criticando, né, um monte de gente, falando de um monte de gente, e aquilo foi me tirando do sério. E eu, ouvindo tudo aquilo, comecei a ficar chateado e nervoso. Tinha coisa que ela estava falando que não era certo. E chegou um momento, né, que, né, quando sobe, né, aqui, né, que sobe atrás aqui, nervoso, né, que aí eu resolvi defender o meu direito. E aí eu fui para cima e não agredi, nem com palavras, nem nada, mas eu não tive amor, não. Eu respondi aquela pessoa falando, mas se você, quem é você para julgar? Como é que você está vivendo? Que tipo de vida que você está vivendo? E aquilo, eu não deixei Deus dominar aquele momento. E aquela pessoa ficou extremamente chateada, começou a chorar.
E aí eu vi que o leão com gel, né, o gel, saiu o gel, o leão apareceu, né? E depois eu tive que pedir desculpa, né? Eu estava no meu direito, mas eu tinha esquecido que como discípulo de Jesus, o meu direito não é meu. Eu não preciso me defender. Na verdade, se alguém bater num lado, eu devo oferecer o outro. E quando a gente faz isso, a pessoa ainda sai envergonhada. Mas naquele momento eu quis defender o meu direito, eu não fui manso. Eu não fui dominado por Deus e eu tive que reconhecer o meu pecado, o meu erro. Então, o cristão não pode ser levado sempre querendo defender o seu direito. Isso não é cristianismo. E quem que é o padrão? Quem que é o paradigma de mansidão para que a gente possa seguir? Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus queria dizer com isso? Ele diz, olha, toma do meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. O que é jugo? O que Jesus queria dizer quando ele fala assim, toma do meu jugo? Naquela situação, naquele momento, as pessoas compreenderam perfeitamente, porque ele estava num ambiente onde a agricultura era muito comum, há 2000 anos atrás. E o jugo, também conhecido como a canga do boi, era uma canga de madeira que era colocada sobre 2 bois para arar a terra. E normalmente, o agricultor, ao colocar esses bois para arar a terra, a canga sobre o lombo de 2 bois, um ao lado do outro, puxando uma mesma canga, ele não colocava um boi mais velho junto com um boi mais novo. Ele não colocava 2 bois novos para puxar, ele colocava um boi mais velho junto com um boi mais novo. Qual era o objetivo dele ao fazer isso? O boi mais velho, o boi mais experiente, ao caminhar ao lado do boi menos experiente, boi novo, o boi menos experiente, ao sentir aquele peso, ele tentava ir na toada mais rápido. Ele queria, no vigor dele, ir fazer rápido. E o boi mais experiente já sabe a toada. E sabe o seguinte, o boi mais novo às vezes falava, vamos rápido, né? Vamos fazer isso logo. E o boi mais experiente diz, olha, então, estamos começando agora, ainda tem mais 10 horas para a gente puxar a canga aqui, né? Vem na minha que é melhor. E às vezes o boi mais novo, né, tentando arrancar, o boi experiente segura, e o boi mais novo então vai aprendendo a toada, para não se cansar. E nós, muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer tomar a nossa canga e a gente quer ir do nosso jeito. E aí o que Jesus está falando em Mateus 11? Ele falando, ô cabeçudo, você pegou a sua canga, caminhou do seu jeito, boi novo, e está cansado agora? Está sobrecarregado? Ficou pesado demais porque você achou que do seu jeito ia? Toma da minha canga, caminha do meu lado e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde. Nós devemos tomar da canga de Jesus, caminhar ao lado de Jesus, na toada de Jesus, sendo direcionados por Deus, sendo dominados por Deus, para que não fique pesado. Porque o jugo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é leve. Quando nós somos dominados por Deus, o fardo fica leve. Quando nós somos dominados por Deus, a gente não vai ficar cansado, sobrecarregado. A responsa é dele. A responsabilidade é dele. Fala, Deus, está na sua mão aí. Eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Direciona a minha vida. Quando a gente quer assumir a responsabilidade e fazer do nosso jeito, assumir os nossos projetos e querer fazer de qualquer jeito, a gente vai quebrar a cara lá na frente. E a gente não vai herdar a terra coisa nenhuma. Nós vamos nos perder. É isso que o mundo quer dizer. Não seja manso. Você ser dominado por Deus, não. Bem-aventurados aqueles que dominam a si mesmos, aqueles que emplacam os seus projetos e fazem do seu jeito, que sequer olham para Deus. Jesus vem na contramão dizendo, bem-aventurados aqueles que são dominados por Deus,
que não têm seus próprios projetos, que não têm suas próprias vontades. Antes, eles são dominados por Deus. Eles não estão no controle. Antes, Deus está no controle da vida deles. Esses vão herdar a terra. Esses vão prosperar no reino de Deus. E no reino que há de vir, eles estarão nesse lugar. Aqueles que querem dominar sua própria vida, sequer estarão no reino que há de vir. Porque eles não servem ao rei. Porque o rei da terra deles é eles mesmos. E sendo o rei da terra deles, tudo que eles terão é tudo aquilo que eles buscaram, que é algo que a traça e a ferrugem consomem. É algo que é temporal e passageiro, que não vai trazer alegria eterna. E eu não sei como que você tem vivido, querido. Não sei de que maneira que você tem vivido. Talvez você ache que do seu jeito, que Deus tem que abençoar os seus projetos. E talvez você pede oração ou só ora a Deus para que Ele abençoe os projetos que você quer fazer e do seu jeito. Você quer que Deus assine embaixo em tudo que você faz. Mas você é o cara que quer ter, que quer poder e quer ser. Eu só quero te dizer uma coisa. Se você está nessa pegada, você não é cristão. Você ainda não teve um encontro com Jesus. E eu quero orar por você para dizer, olha, Jesus tem um grande presente para você nesse Natal. O maior presente que alguém pode ter nesse Natal é ter um encontro com o maior presente que Deus deu para o mundo, que foi o seu único filho, que Ele deu por amor a nós. Ele amou o mundo de tal maneira. Você possa ter um encontro com o Jesus que muda o curso da sua história, que vai te fazer reconhecer que você é pequeno, que você é falho, que seus projetos talvez vão te levar para o buraco. E é isso que a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser bons, mas no fim são caminhos de morte. Minha oração hoje é que você seja dominado por Deus, para que você não vá para o buraco, para que você não quebre a cara. E talvez você já quebrou a cara e já esteja no buraco. Eu quero orar para que você saia desse buraco e tome o jugo de Jesus, que é suave, e caminhe com Ele, e deixe Ele mudar a sua história. Você deseja fazer essa oração, querido? Você deseja que Deus reine sobre sua vida e domine sobre sua vida. Isso que é ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor não é chegar para Ele e falar, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, quando na verdade o Senhor é você. Ter Jesus como Senhor é Ele me domina, é Ele que manda. Eu sou servo. E servo na Bíblia é escravo, é isso mesmo. E os escravos são os que são livres. Porque o pecado não os domina. Porque o mundo não os domina. Quem os domina é Deus. E Deus tem o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu busco a vontade de Deus, eu estou buscando o melhor para mim, porque Ele me criou. Ele sabe o que é melhor e eu não. Quando eu busco a vontade de Deus, eu vou ter o melhor para mim nessa terra. E eu quero orar por você, querido. Onde você está? Eu não sei onde você está. Onde eu estou aqui está até chovendo. Talvez está chovendo aí também. Eu quero orar por você, para que Deus te encontre, te alcance aí no seu quarto onde você está, aí no seu trabalho onde você está, aí na sala onde você está, aí onde quer que você esteja, Deus ele pode ter um encontro contigo e mudar o curso da sua história. E te dar um novo caminho. E dizer agora, quem manda aqui sou eu, e eu vou consertar, e eu vou restaurar. E as coisas agora vão começar a ficar leves. Feche seus olhos, queridos. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus para que Ele domine sobre você, repita comigo essa oração. Eu sempre digo, uma oração não significa nada, mas Deus conhece seu coração. Se seu coração deseja ser completamente dele, se diante de tudo que você ouviu, você reconhece que você está no controle, mas você não deseja mais, quer que Ele esteja, repita comigo essa oração, dizendo no seu coração, Senhor Deus, eu reconheço que não posso, não tenho, e não sou. Reconheço o meu pecado diante do Senhor. Reconheço que tenho andado distante de Ti.
e peço que o Senhor mude a minha história. Tenho andado no controle da minha vida, tomado decisões por mim mesmo. Mas peço que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu dono. Domine sobre minha vida. Que seja feita a Tua vontade. Muda a minha história. Eu quero tomar do Teu jugo. Seja o meu Deus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você fez essa oração, me procure. Quem não me conhece, meu nome é Daniel Simoncelos. Então você pode me adicionar aí no Facebook, no Twitter. Tem aí o meu Twitter, tem aí o meu Facebook. Então você pode adicionar aí, né? Seguir lá no Twitter, adicionar no Facebook. Me procura para a gente poder bater um papo e para que você possa falar comigo o que significou para você essa oração. Então tem aí o Twitter e o Facebook, ó. Beleza? É isso aí. Adiciona lá, segue lá e tamo junto, pra gente poder caminhar junto aí nessa trajetória. O cristianismo não é para caminhar só. Tem gente que acha que pode ser cristão sem ir à igreja. Mentira! Mentira! Não é possível. Sabe por quê? Você pode ir, você não tem igreja, você não vai na igreja, aí você acompanha online. Mas como é que você vai saber que você é manso? E não um leão com gel? Como que você vai abençoar alguém se não tem ninguém caminhando do seu lado? Como que você pode exercer dons espirituais se você não está na comunhão do corpo de Cristo? Então é na igreja que a gente cresce espiritualmente, que a gente ora uns pelos outros, que a gente confessa nossos pecados uns aos outros a fim de ser curado. É isso que diz Tiago 5,16. Então, gente, procure uma igreja, leia a Bíblia, tá? Não fica só me ouvindo, não, falando, então eu vou estudo lá, então eu não preciso ler a Bíblia durante a semana. Mentira! Você precisa ler a Bíblia sim, de preferência toda, começando dos evangelhos, começando de Mateus, leia as Escrituras, leia a Bíblia, né? Para que você não seja enganado por tantas igrejas que têm enganado as pessoas, ensinando um evangelho que não é o evangelho. E ore, busque a Deus diariamente. Que seja 10 minutos por dia, querido. Você lê a Bíblia e ora a Deus, isso pode mudar a sua história, né? Deus abençoe vocês, queridos. Agora vamos abrir para as perguntas. Quem tem dúvida aí pode mandar, seja na página do Bíblia Sagrada no Facebook, seja aqui no live stream, no chat do live stream. Pode mandar aí suas perguntas, suas dúvidas aí para a gente poder responder. Quem ainda não curtiu a página do Bíblia Sagrada no Facebook, já estamos lá com quase 1.400.000 pessoas que já curtiram a página do Bíblia. Então, curte lá, é facebook.com/Bíblia Sagrada, tá? Semanalmente a gente tem esse estudo. Semana que vem a gente vai estar estudando então sobre o quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? E compartilha aí com seus amigos também, para que eles possam estar acompanhando os estudos online aí, junto com a gente, que é show de bola. É bênção de Deus aí a gente poder estar juntos. Dúvidas, comentários, né? Vamos lá. A Suênia pediu ora pela minha pequena Laura. Eu vou orar no final. Me lembra de novo aí se eu esquecer. Vamos orar pela Laura, né? Luzia diz que tem uma pergunta. Então, seguinte, como diferenciar o que é emocional ou não? Quando choramos durante o louvor, durante as orações, como diferenciar se seria uma ação do Espírito Santo ou emoção? Seguinte, gente, a emoção, né, tem igrejas que querem descartar a emoção. Não, a emoção existe. Como que eu choro sem emoção? Não, choro é uma emoção, mas é uma emoção gerada pelo Espírito. Se eu estou chorando por conta dos meus pecados, se eu estou chorando por conta do encontro com Deus, né? Não, tô muito feliz que eu tive um encontro com Jesus, né? O cara, né, não pode ter emoção. Tô muito feliz. Não, tô muito arrependido do meu pecado. Não tem nada a ver com isso. A emoção caminha junto conosco. Como é que eu sei que é uma emoção gerada por Deus ou é mero emocionalismo? O emocionalismo é o seguinte: o cara faz um louvor bonito, um monte de coisa, aí tem um monte de gente que cai no chão, papapá, o cara levanta do mesmo jeito. O cara vai lá e tal, ele faz e acontece. E depois dali ele volta do mesmo jeito.
Isso é emocionalismo, isso é microclima. Muitas igrejas estão fazendo isso. Como que eu sei que é algo gerado pelo Espírito? Isso muda a minha vida. Isso me faz ser conforme a imagem de Jesus. Eu estou no louvor e eu oro a Deus e eu me emociono, eu choro e tudo mais. Eu vou perceber se isso é emocionalismo ou se isso é gerado por Deus na minha vida. Se eu estou continuando a buscar a Deus no meu dia a dia ou se foi só naquele momento. Então tem muita gente que vai para a igreja para ter emoção. Né? Nossa, aqui eu me sinto bem. Tem tanta gente que fala isso comigo, que fala, nossa, aqui eu me sinto bem, mas eu volto na minha casa, tá tudo ruim de novo. Eu falo, então, o negócio é o seguinte, se for emoção só, tá errado. Você precisa ter um encontro real com Deus. Então, quando eu tenho um encontro real com Deus, eu vou ter emoção, vou ter fervor, mas não vai ser algo passageiro. É algo que vai gerar mudança no meu caráter, vai fazer que eu pareça mais com Jesus. Né? Vamos lá. Fábio de São Paulo aí. Dúvida. As palavras são de Deus, obrigado. Jesus se revoltou no templo quando estavam fazendo comércio. Como interpretar essa passagem com a mansidão? Jesus era um cara dominado por Deus. Ser manso não quer dizer ser passivo, como eu disse. Então ser manso não quer dizer que a pessoa pode fazer tudo e eu vou ficar do mesmo jeito. Não, mesmo porque semana que vem a gente vai estudar bem-aventurados que ele tem sede de fome e sede de justiça. Então como que eu posso ser manso e ter fome e sede de justiça? Jesus, ele era manso, dominado por Deus, e sendo dominado por Deus, ele quebrou tudo lá no templo. Por quê? Ele tinha zelo por Deus, ele era dominado por Deus. Ele olha para o templo e vê comércio, né? Gente vendendo cordeiro ali para ser sacrificado e ganhando dinheiro com aquilo, né? E naquela coisa que hoje em dia não está muito diferente, ele chega e fala, isso aí está errado. Tem muita gente que fala, né? E vem me criticar, inclusive, fala, não, como que você pode julgar, né? Quando eu critico a teologia da prosperidade, e algumas igrejas que pregam a teologia da prosperidade falam, você não pode julgar, porque isso é de Deus. Ah, é mesmo? Né? Então você não é manso, porque você está falando contra. Eu falo, não, tem nada a ver com isso. Mansidão é ser dominado por Deus, e isso talvez muitas vezes é ser tomado por zelo. E ser tomado por zelo é falar contra aquilo que fere a santidade de Deus. E nós vamos olhar e falar, isso está errado, isso não pode. E isso não quer dizer que eu estou deixando de ser manso. Quando que eu não sou manso? Quando eu deixo que a minha ira, quando eu quero defender o meu direito e quando eu deixo de ter amor. Jesus, quando ele chega no templo, ele não deixou de ter amor, não. É justamente por ele amar que ele fez aquilo, porque aquelas pessoas estavam indo diretamente para o inferno, pensando em estar indo para o céu. Fábio de São Paulo. Dúvida de novo. Fábio, ó. Não, o Carlos de Paula que fez aquela primeira. Eu li o Fábio, né? O Carlos de Paula que fez a pergunta, né, da mansidão. O Fábio, né? Tô fazendo teologia, tenho muita vontade de pregar, mas tem vergonha. Na hora que chego no púlpito não sai nada. Qual a sua dica para mim? Fábio, Deus, né, chama não os mais eloquentes, ele chama aqueles que se dispõem. Se dispõe a pregar a palavra de Deus, não precisa de ir para o púlpito logo de cara, não. Começa a pregar para as pessoas ao seu redor, começa a pregar para o seu vizinho. Tem muita gente que fala, nossa, eu quero ser missionário na África. E aí vem perguntar para mim, eu falo, então, comece sendo missionário na sua vizinhança. Porque se eu não for missionário na minha vizinhança, eu não vou ser missionário na África. Então comece pregando para as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, eu não sei onde você costuma estar. Comece falando de Jesus para essas pessoas. E Deus vai começar a colocar na sua boca as palavras dele também e te capacitar. Leia a Bíblia e se aprofunde nas Escrituras, para que você tenha base. Né? Por aí, você falou que está fazendo teologia, é importante. Não faz teologia só sem piedade, não. Tem muita gente que quer estudar teologia e se torna um mero teólogo. Joelho no chão, oração, vida piedosa, olhar para as pessoas ao seu redor. Não adianta ter conhecimento sem vida piedosa, sem caminhar com Deus, sem fervor, sem busca. Então você possa orar, buscar a Deus para poder então falar da experiência que você tem tido diariamente com Deus e isso impactar as pessoas ao seu redor. E Deus vai te usar. Né? Então Deus vai colocar na sua boca as palavras, Deus vai te ungir. Ore a Deus para que Ele te dê unção para pregar. Tem muita gente que quer pregar, mas não tem unção. E aí Ele só fala. Deus te deu unção para você pregar e aí o resto deixa com Ele. Né?
Ah, Suênia. Daniel, no caso, eu não estou vivenciando o sermão. Não tenho autoridade para falar da palavra? Não vivenciando o sermão? Você diz que não tá sendo mansa, é isso? Não, gente, é o seguinte. Essas características são para o discípulo de Jesus, significa que então que nós vamos estar 100%, né? Eu citei um exemplo meu, que eu não fui manso naquele momento. Significa o seguinte, às vezes eu não vou ser manso, às vezes... mas isso significa que eu não fui dominado por Deus, então eu preciso ser dominado por Deus. E aí a nossa salvação nós temos que questionar todos os dias. Será que eu sou salvo? Como que eu sei que eu sou salvo? Eu continuo me arrependendo. Eu continuo chorando. Eu tenho dificuldade com o cristianismo de olhos secos. Eu continuo sendo dominado por Deus. Eu venho sendo dominado por Deus. E eu estou sendo dominado por Deus cada dia mais. Esse é o sinal de ser cristão. Então, Suênia, se você percebe que Deus tem trabalhado na sua vida cada dia mais, você tem entregado cada dia mais para Ele, sim, você deve pregar aquilo que Deus tem feito na sua vida e falar da palavra. Você tem autoridade, sim. Nenhum cristão é perfeito. Nem este que vos falo. Pelo contrário, sou pecador demais da conta. Ruim, falho, fraco. Mas cada dia mais, eu comecei uma jornada há mais de uma década atrás. E há mais de uma década atrás, ano após ano, Deus tem se apossado da minha vida. E eu oro a Deus para que quando eu tiver com não sei quantos anos, Ele se aposse ainda mais. E cada dia mais eu cresça em santificação, em santidade. Carlos de Paulo, as bem-aventuranças são aprendidas pelo Espírito. Ninguém que não tem o Espírito pode crescer ou ter essas características. Somente o cristão vai ter. Então, se eu estiver interpretando algo que pode ser aprendido, não tem a ver com o que está sendo falado ali. Porque às vezes a palavra, né, tem manso. Não, a mansidão ali é algo que é ser dominado por Deus. Não é um tipo de mansidão que está ligada à personalidade. A Amanda está aqui comigo, a Luzia está perguntando de novo. Bournemouth. Onde que é Bournemouth? Onde fica isso aí, Luzia? Onde você está? Daniel, a Amanda está aqui comigo, está querendo saber por que fechamos o olho para orar. Tem gente que fecha o olho para orar, eu nem sempre fecho o olho, não. Aliás, a maioria das vezes que eu oro... na Inglaterra. Que legal. Deus abençoe você aí, Luzia, na Inglaterra. Temos bastante gente internacional hoje, inclusive participando. Né? Eu acredito que tem mais gente aí participando, mas a Luzia lá da Inglaterra é a Suênia da Noruega. Tem gente que fecha o olho para não se dispersar, né? Para conseguir se concentrar em Deus, papapá, né? Então, é a Lu, né? Entendi. Então, e tem gente que fecha o olho então para se concentrar, né? Mas não precisa não. Se você conseguir orar aí de boa, de olho aberto, pode orar. Tem lugar que talvez você vai ter que orar de olho aberto. A Bíblia diz que Neemias estava diante do rei, né? Ele era copeiro do rei, e o rei pergunta para ele o que ele estava passando, e a Bíblia diz o seguinte, que ele orou, e aí respondeu. Aquela oração ali foi tipo instantânea, diante do rei. Então não tem essa não. Nós podemos orar de qualquer maneira, em todo tempo, na verdade. Tem vezes que eu estou na rua, eu estou orando. Eu estou no trânsito de São Paulo, dirigindo, e eu estou orando. Os momentos talvez que eu mais oro é quando estou no trânsito. Né? Porque várias vezes eu me peguei, né, no trânsito de São Paulo, chorando, orando. Mas se eu fechar o olho, eu estou ferrado. Né? Que aí já era o trânsito aqui, né? Eu vou piorar o trânsito aí de São Paulo. Então não tem essa não. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Vamos ver se no Facebook alguém está perguntando. A Daniele Rios, né, lá de Recife, perguntando o seguinte. Como devemos agir quando não sabemos que o nosso dinheiro não está sendo respeitado, que o nosso direito não está sendo respeitado? Quando a gente percebe que o nosso direito não está sendo respeitado, o nosso papel não é querer nos defender, mas sim orar a Deus para que Ele faça e nos defenda. Sabe por que, Daniele? Por que eu falo isso? Não estou falando que a gente tem que ser bobão, não. Tipo, como consumidor, né? Eu fui lá e fui roubado, né? Ou não entregaram aquilo que eu paguei. Não, você reclama no Procon, reclama
Devemos reclamar os nossos direitos. Quando eu voto num camarada, né, eu tenho que reclamar os direitos, os meus direitos. Né? Se um político ele não está cumprindo aquilo, eu devo sim reclamar os meus direitos. Como igreja, nós devemos reclamar, sim, e buscar a justiça, sede fome de justiça. Né? Mas, quando o meu direito não está sendo cumprido, e eu reclamo o meu direito, meu direito não continua sendo cumprido, eu preciso não buscar o meu direito, fazer justiça com as próprias mãos. Eu preciso buscar a justiça de Deus. Que aí vai entrar já no próximo versículo. Sede fome da justiça. Que justiça é essa? É a minha justiça? Justiça própria? Não. A justiça de Deus. Então, quando eu busco a justiça de Deus, então eu estou sendo manso. Quando o meu direito não é meu. Né? Passei por isso há um tempo, então eu comentei, eu acho, algum dia, né, que eu fui num lugar e eu estava bravo demais. E aí eu estava reclamando, falando, Deus, por que eu estou passando por isso? Sou filho do Senhor. Deus, né, por que de tudo isso? E aí Deus só me respondeu o seguinte. E eu estava no meu direito. Você já está reclamando e murmurando diante de uma situação como essa, tão pequena? O que você faria então se você fosse preso por pregar o Evangelho? O que você faria se batessem em você ou açoitassem em você por estar fazendo algo certo? E aquilo eu tomei uma voadora no peito. Eu já estava, né, falando, sou filho do rei, papá, que cristianismo é esse? Que não deixa que o seu direito seja o direito de Deus. Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho, por libertar uma menina, e cantaram louvores a Deus por volta da meia-noite e alcançaram a vida de um carcereiro. Então é isso. É deixar que Deus esteja no controle, que Deus, que Ele faça a vontade dele, não a nossa. E reconhecer que Ele está no controle e Ele sempre está. Né? Deus te abençoe, Carlos de Paula. Vamos ver se na página lá tem alguém que tem alguma dúvida. Se não, gente, vamos. Deus te abençoe. Deus te abençoe a Simone. Pessoal aí que a Geis perguntou se tem todos os dias. Não, todos os dias não. Quem me dera se eu pudesse fazer todos os dias. Tem semanalmente. Aí a gente sempre posta na página do Bíblia Sagrada aí no Facebook e tal. Então, gente, não tem mais perguntas. Cadê a Lu? Fez uma última aí. Fico com receio de orar no ônibus, depois você me emociona e acaba chorando. Por que isso? É porque, né, a gente chora porque a gente tem um encontro com Deus. E isso, muitas das vezes que eu oro, eu choro. Boa parte das vezes. E é isso mesmo. Porque quando o encontro com Deus, a presença de Deus não é algo normal. É algo que é maravilhoso. E eu tenho muitos anos de caminhada já. E o meu fervor hoje é tanto quanto no meu primeiro amor. E é o que eu costumo dizer. Não, porque o primeiro amor, tem gente que acha na igreja que o primeiro amor é o início, né? E às vezes o auge da vida cristã dele é quando ele estava no início. Quando Deus fala para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, dizendo, eu tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Ele está falando que é pecado. Se eu não estou no meu primeiro amor, eu estou em pecado. Na verdade, o cristão só deve crescer e só deve amar ainda mais a Deus. Temos que jejuar todos os dias. E o dever do cristão não. Todos os dias não, Fábio. Eu costumo jejuar uma vez por semana. Tem gente que não jejua nunca, né? Eu acho que o cristão tem que jejuar sim. Da forma dele. Jejum não é barganha com Deus, é para buscar mais a Deus, é para ter mais intimidade com Deus, para reconhecer que nós abrimos mão do alimento para buscar mais a Deus, e para que a vontade de Deus se cumpra, que nós entremos na vontade de Deus, e não Deus fazer a nossa vontade. Né? Então é isso. Galera, é isso aí. Deus abençoe vocês. Muito bom vocês, 50 pessoas que ficaram até agora. Deus abençoe vocês. Hoje a gente teve aí umas 100 pessoas que chegaram a acompanhar o estudo. Muito obrigado, galera, por terem acompanhado até aqui. Que Deus abençoe sua vida.